Pessoal, vamos falar então sobre a atividade da aula de hoje, módulo 12, né? Então, o que acontece? Ao realizar a avaliação e abordagem do contexto clínico da situação-problema apresentada na aula, quais os principais cuidados de enfermagem a serem identificados nesta situação clínica de comprometimento do sistema locomotor? Então, vamos voltar lá, nessa parte da SAI. O que é a SAI? É a sistematização, é a organização da assistência de enfermagem que o enfermeiro deve fazer um levantamento de problemas, delinear os diagnósticos de enfermagem conforme a padronização do NANDA, que é uma classificação internacional de diagnósticos de enfermagem, e a partir daí traçar uma linha de cuidados, né? Que então, no caso, nós temos o NIC. Temos metas a serem alcançadas, objetivos, então, que é o NOC. Porém, nos impressos dos hospitais, das instituições, no geral, nós temos padrão, né? Um padrão geral, vamos dizer assim, né? Que nós delineamos principalmente o NANDA e o NIC, ou seja, os diagnósticos de enfermagem e os cuidados. Nem toda instituição vai ter o NOC, tá bom? Então, por conta disso, como no dia a dia é mais NANDA-NIC, então é o que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula. E vamos treiná-los, né? Capacitando cada dia mais vocês a serem ótimos enfermeiros. Então, vamos lá. Em relação a que eu deixei aí para vocês, os principais diagnósticos. Então, dor relacionada à fratura. Então, quais os cuidados de enfermagem? Posicionar o membro de maneira adequada, imobilizar o osso fraturado, elevar o membro, se possível, e avaliar sinais de infecções. Outro possível diagnóstico de enfermagem. Mobilidade física prejudicada relacionada à dor. Então, quais os cuidados? Elevar ou apoiar adequadamente o membro, manter este membro em posição correta. Risco para hemorragia, outro diagnóstico. Que o enfermeiro deve prescrever e estar atento e supervisionar. Monitorar sinais vitais e avaliar sinais de choque, certo? Principalmente hipotensão, enfim. Aí no caso, diagnóstico de enfermagem, integridade cutânea comprometida, aquelas lesões, feridas que devem estar sendo avaliadas, né, durante o processo de cicatrização. Então, realizar curativos, avaliar pontos de compressão, se tem pontos de pressão, né, que aí no caso vai estar comprometendo e propiciando uma lesão por pressão. Manter lençóis sempre secos, esticados, reposicionar sempre que possível o paciente, usar aparelhos de proteção para aliviar coxins, né? Para aliviar pressão em proeminências ósseas. Outro possível diagnóstico de enfermagem, risco para disfunção neurovascular periférica relacionado ao retorno venoso comprometido. Nós devemos estar bem atentos nos pacientes diabéticos, né? São aquelas lesões vasculares venosas, né? E até mesmo tem casos até lesões vasculares arteriais. Na aula de feridas, a gente explicou bem essa diferenciação. Tem lá, tá gravado aí para vocês também, quem quiser rever. Então, vamos lá. Quais os cuidados de enfermagem relacionados a esse diagnóstico? Avaliar frequentemente o estado neurovascular, sempre observar o pulso do paciente do membro afetado, né? Elevar o membro, elevar o membro em caso de lesões vasculares venosas, né, de retorno venoso comprometido, porque se for um comprometimento vascular arterial, não é para elevar o membro, né, então vamos falar desse aqui, são detalhes, né, importantes. Então, retirar fatores que podem estar comprimindo o sistema venoso, faixas muito apertadas, né, bandagens, se foi em algum momento específico necessário o uso de torniquete, mas tudo isso vocês vão adaptar àquele paciente, né? Que são os cuidados gerais que estão já delineados. Avaliador na flexão passiva do pé, avaliar sensações, dormências, mobilidade dos pés e artérios. Outro diagnóstico de enfermagem, risco para infecção. Então, avaliar a presença de sinais flogísticos, que são sinais de inflamação, né? Local, dor, calor local, edema,
dor, calor, rubor, edema e perda da função, que é o quinto sinal flogístico, né? Que no caso, lógico, o paciente está com mobilidade comprometida, enfim, perda da função do membro, né? Então, nós temos que sempre estar avaliando isso, monitorar temperaturas e sinais de infecções, realizar procedimentos usando técnica asséptica. Todo curativo deve ser feito com técnica asséptica. Na impossibilidade, a gente usa a técnica limpa. Ansiedade relacionada ao estado de saúde e tratamento. Então, sempre explicar para cada cuidado a ser prestado, o que vai ser feito ao paciente, encorajá-lo a participar do seu autocuidado também, tá? Risco para descontrole emocional, então permitir que o paciente expresse sua angústia, medo, dar apoio emocional, a família também, né? E padrão de lazer ineficaz relacionado à dor e mobilidade. Imagina que o paciente fazia academia, o paciente fazia caminhadas, né? Então, quais os cuidados de enfermagem? Incentivar a realização de atividades lúdicas conforme as possibilidades, né? Teve um paciente que gostava muito de participar de jogos. Então, neste período, né, que ele tinha, Daniel, neste período que ele estava com imobilidade, nós incentivamos a jogar dama, né? Inclusive no iPad dele lá que ele tinha. Tá bom? Então, só um minutinho, vou falar para ele ficar quietinho. Então, qual a situação problema que vocês devem pensar e escolher os diagnósticos de enfermagem e os cuidados que vocês vão pensar para este paciente, tá? Porque as atividades de aula das questões dissertativas não é para colocar todos os que nós colocamos aqui, é para escolher. Por isso que nós falamos de um plano terapêutico individualizado, né? Cada paciente tem problemas diferentes e necessidades diferentes. E por isso os diagnósticos vão sendo escolhidos e delineados, tá bom? Tem hospitais que tem checklist pronto, né? De NANDA, NIC, enfim. E aí você tem que escolher também, checar. Não precisa ser todos. Para aquele paciente você escolhe. Então, no caso aqui, né? É um paciente com predisposição genética, então, para hernia de disco, né? Já tem história na família. Tem a questão do envelhecimento, tá? Pouca atividade física pouca atividade física, né? É fumante, tabagista, carrega e levanta muito peso, carregou, né? Levantou muito peso durante a sua vida e acabou desenvolvendo a hernia de disco. Na nossa unidade de internação, ele apresentou dores insuportáveis, por isso ele está internado com a gente, né? Vamos imaginar assim, com dor em regiões lombar e cervical da coluna. Apresenta queixas de prostração e sensação de formigamento nos membros, sensação de fraqueza por causa dos músculos das costas, né? Atingidos pela hernia de disco, e apresenta febre também, né? Está sendo medicado durante a internação. Muito bem. Foi prescrito cetoprofeno, 80 mg de 8 em 8. E aí, no caso, tem essas imagens, né, do nosso paciente de situação problema. Então, você vai fazer o exame físico, né, que nós temos na aula de semiologia. Imaginem, né, que vocês fizeram o exame físico, entenderam um pouco da história desse paciente, né, pegava muito peso, né, tabagista, enfim, não apresentou comorbidades, né, não é diabético, não é hipertenso, né, nega medicamento contínuo no momento, enfim, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso, exatamente isso, observar essas queixas, esses problemas apresentados, ó, tá vendo? E lá no Google Formulário, né, vocês vão só colocar os cuidados, certo? Então, no Google Formulário, não estou pedindo diagnóstico de enfermagem e cuidados, não. A questão é cuidados de enfermagem. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso propositalmente. Para vocês já treinando para a prova final, né, dos bimestres que nós vamos já
fazer logo a seguir, né, no próximo mês, vocês entendam bem o que nós estamos pedindo na prova, né? E muitas vezes nos concursos e nas provas de hospitais. Porque muitas vezes a questão pede cuidados e a pessoa põe diagnóstico. Diagnóstico de enfermagem é aquela primeira coluna. Cuidados é a segunda coluna, é o NIC. Então, se o aluno, se o candidato, né, a vaga, enfim, colocar diagnóstico de enfermagem, tá errado. Aí fala assim, professora, mas eu coloquei tantos cuidados, tantos diagnósticos. Eu falei, não, mas não foi pedido diagnóstico, foi solicitado cuidados. Ó, vou até grifar aqui para vocês, ó. Principais cuidados. Então, tem um levantamento de problemas aí. Os diagnósticos vocês podem fazer para estudar, mas na prova, ou na atividade da aula, ou na prova do hospital, principais cuidados, tá bom? Então, muita atenção a isso. Às vezes a pessoa acha que foi bem na prova e na nota não foi bem, né? E aí você pensa assim, mas como? Eu escrevi tanto, mas não escreveu o que estava sendo solicitado, tá bom? Aí tem algumas referências para vocês e bons estudos, boa atividade.